Senhor. Aleluia. E Jesus admirou aquela fé. Por quê? Porque os filhos às vezes não entendem. Os filhos não compreendem a dimensão do pai. Os filhos não compreendem a essência da mãe. Por isso é que em todo Provérbios ele está a dizer: presta atenção às palavras da tua mãe, não te esqueças do que o teu pai te ensina. Por quê? Porque tem tendência do filho se acostumar tanto com o pai e a mãe que ele perde o temor. Só que quando ele perde o temor, ele perde a bênção. Porque a bênção está no temor. A bênção está na obediência. A bênção está na consideração que você tem. O que essa mulher demonstra aqui é consideração por Jesus. Vou terminar já? Não. É consideração por... Aleluia. Independentemente do que Jesus lhe falou, mas ela se portou como alguém de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Glória a Deus! Eu não só vim atrás do Deus que pode livrar minha família desse sofrimento. Eu não só vim atrás do Deus que pode mudar a história do meu casamento. Eu não só vim atrás do Deus que pode abrir porta de emprego para a minha vida. Eu vim atrás da minha identidade. Eu vim descobrir quem eu sou. Eu vim buscar o Deus que pode me representar. Eu vim buscar o Deus que pode me representar. Aleluia. Eu não quero só o Deus que me livra agora e me deixa caminhar sozinho. Eu quero o Deus que me toma pela mão direita e me diz: eu te ajudo. Eu quero a segurança, eu quero a proteção, eu quero deleitar-me, eu quero amá-lo, eu quero adorá-lo. Eu quero entregar minha vida. Não, eu não quero só que ele resolva uma situação na minha vida. Eu quero que a minha vida passe a ser dele. Eu quero que na minha história entre ele e ele passe a ser o centro dela. Porque quando ele entra na minha história, há mudança. Quando ele entra na minha história, aquilo tudo que estava desequilibrado começa a ter equilíbrio. Quando ele entra na minha história, aquilo que parecia que está arruinado, que não tem mais solução, a fé vai trazer até mim a resposta que eu preciso. Por isso circunstâncias não podem te fazer desistir. Se você está buscando Deus de verdade, se você está buscando Deus para servi-lo, se você está buscando Deus para adorá-lo, nenhuma circunstância pode te fazer deixar de segui-lo. Nenhuma circunstância pode te fazer deixar de crer nele. Nenhuma circunstância. Até quando você se encontrar com coisas que você não entende, você vai permanecer. Até quando você se encontrar com situações que você não entende. Hoje os filhos estão tão mimados, eles não entendem a dimensão dos pais, que ele começa a dizer: por que eu estou a viver assim? Culpa é do meu pai e não sei o quê. E por causa daquilo ele quer desconsiderar o pai e quer andar e fazer tudo sozinho. Mas sabe, a sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele nos ajuda a entender que a nossa essência, que a nossa fonte está vinculada ao nosso pai, está vinculada à nossa mãe, está vinculada à história deles, aleluia. O sucesso que eu preciso está ligado a ele, a bênção que eu preciso está ligado a ele. Então eu preciso honrá-lo. Não, meu pai é assado. Ele não tem papo na língua. Ele fala de qualquer maneira. Ele fala... Essa mulher encontrou um pai que fala de qualquer maneira. Ele disse: eu não vou pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Eu não vim para vocês, eu vim para os perdidos, mas que são meus, que têm o meu nome. Você não tem o meu nome, você não tem minha identidade, você não tem nada que é meu. Então eu não posso pegar do que é meu e te dar. Amém. Mas aquela mulher estava à procura de um pai. E tudo que nós precisamos é de um pai. O que Angola precisa é de um pai. Angola precisa de um pai. Nós estamos a padecer porque nós não temos referência de pai. Nós estamos a passar necessidades porque nós não temos referência de pai.
aquele que podia nos representar politicamente como pai, nós estamos olhando para ele, estamos a ver que as coisas não estão a correr como deveriam. Então nós estamos carentes de Como nação nós carecemos de um pai. Como família nós carecemos de um pai. Nós precisamos de um pai. E Deus, ele se apresenta como nosso pai. Aleluia. Nós não pedimos, mas ele viu a nossa necessidade. Ele próprio se entregou. Ele próprio se doou. Aleluia. Essa mulher encontrou hoje a falta de gratidão. Pai me disse algo hoje, né? Gratidão não é você dizer obrigado. Gratidão não é você reconhecer, não é, nem oração. Gratidão não é oração. Aleluia. Gratidão é a atitude que você vai ter depois de algo que foi feito a você. Ou seja, a mudança que vai acontecer, a transformação que vai acontecer na tua vida por causa de uma situação que aconteceu. Aleluia. Aleluia. Hoje nós pensamos que gratidão é só dizer obrigado. Nós pensamos que nós estamos a orar, estamos a ser gratos, porque estamos a orar, Pai, não sei o quê, estamos a nos esforçar, porque hoje a oração é muito esforço, e nós estamos a ser gratos. Não, a gratidão é mudança. Eu cheguei até ele, e quando eu vim até ele, eu tinha essa situação, mas quando eu olhei para o amor dele, quando eu compreendi o amor dele, quando eu compreendi a salvação dele, quando eu compreendi tudo aquilo que ele fez por mim, eu me transformei. Aleluia. Eu era ladrão, mas eu entendi o amor dele e eu compreendi que essa prática é errada. Então, por causa daquele amor que eu vi, eu também mudei a minha atitude. Agora não vou ser mais ladrão. Eu vou trabalhar com as minhas mãos e vou ajudar até aquele que necessita. Amém. Eu era prostituta, mas eu me encontrei com ele, eu entendi a dimensão daquele amor. Eu abandonei a vida de prostituição e me dedico a ele. Aleluia! Amém. Eu abandono, eu deixo de ser quem eu era e eu passo a ser outra pessoa. Aleluia! Ou seja, alguém que encontrou a sua verdadeira identidade. Amém. Aleluia! Grande é a tua... Grande é a tua fé. Seja feito contigo como tu desejas. E a Bíblia diz que desde aquela hora a sua filha ficou. Sã. Aleluia. Ter fé é deixar que Deus governe a nossa vida. Amém. Hoje nós queremos ter fé só em circunstâncias, só em algum momento. Não, a fé não é para ter em circunstâncias, só em algum momento. A fé é carreira. Amém. Aleluia. A fé te torna, a fé te transforma. Aleluia. E a fé é também a prova da identidade. A fé é o nosso bilhete de identidade. Só quem tem fé é filho de Deus. Amém. Só quem tem fé conhece a Deus. Amém. Só quem tem fé sabe quem Deus é. Aleluia. Por isso é que em situações terríveis, nós vamos lá em Hebreus e nós encontramos o que aconteceu por causa da fé. A Bíblia diz que pela fé, Abraão ofereceu a Isaac quando foi provado. Sim, aquele que recebeu as promessas, ofereceu o seu unigênito. Ele recebeu a promessa de que teria um filho, mas no meio da caminhada, o Deus que lhe deu um filho lhe disse: vem, mata teu filho. Abraão não disse nhenhé, Abraão não lamentou, Abraão não chorou como nós estamos vendo nos filmes, nos bonecos. A Bíblia diz que Abraão pegou seu filho e levou, porque Abraão sabia quem era esse Deus. Por que hoje, quando Deus nos dá uma orientação, nós começamos a indagar em nós mesmos? Porque não entendemos quem é o nosso Deus, não entendemos a dimensão do nosso Deus. Quando Deus te fala, tá, Ele já preparou, Ele já trouxe Ele já planou o caminho, Ele já preparou a bênção, Ele já preparou o lugar, Ele já preparou o socorro, Ele já preparou o auxílio, Ele já preparou tudo que você precisa. E quando você obedece, é estabelecido aquilo que Ele preparou. A Bíblia diz que no Getsemane, Jesus de repente começou a sentir a pressão de tudo que Ele haveria de fazer. E Ele começou a lutar, aleluia. Houve uma luta. Por que houve uma luta? Porque a Bíblia
Bíblia diz que o suor dele começou a se transformou em gotas de sangue. Havia uma luta entre ele e a missão que ele veio fazer. Por isso é que a Bíblia diz que ele mesmo aprendeu obediência. Aleluia. E ele declara naquela luta: se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Por quê? Porque o que vamos passar não se compara com aquilo que Deus preparou para nós. Agora a Bíblia diz que por causa daquilo que ele passou, aleluia, ele foi enterrado, ficou um dia, ficou 2 dias, parecia que tudo acabou, os discípulos perderam a esperança. A Bíblia diz que ele ainda se encontra com Deus no caminho de Emaús depois, aleluia. As mulheres perderam a esperança, ao ponto de uma querer pegar o jardineiro e entrar em... Me fala onde você metesse o meu mestre. Esqueceram de tudo aquilo que ele falou. Porque Jesus não só falou do que ele ia padecer, mas Jesus também falou do que Deus ia fazer quando tudo ia acontecer. E a Bíblia diz que ele morre. Quando ele morre, parecia que tudo acabou. Os discípulos estavam cabisbaixo, ao ponto de voltarem a pescar. Já tinham lhes tirado do mar. Mas Pedro, de repente, não sei se sentiu o quê. É como muitos cristãos hoje. De repente, volta lá. Não temos nada a fazer, vamos. Tinham muita coisa para fazer, mas, não temos nada a fazer, vamos pescar. Voltam lá com o barco, aleluia. E tanta coisa acontece que Jesus tem que aparecer para lhes fazer lembrar do que ele já lhes disse. Mas tudo aquilo que ele disse se cumpriu. Aleluia. Ao 3º dia, o Deus que lhe enviou é o mesmo Deus que lhe ressuscitou. Aleluia. A Bíblia diz que o mesmo Deus, aleluia, o mesmo Deus da criação, o Espírito que habitou que fez tudo na criação, o Espírito do haja e tudo começou a existir, é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Quem lhe enviou cuidou dele. Cuidou da aparição dele, cuidou da ascensão dele, cuidou de tudo o que ele lhe mandou. E a Bíblia diz que por causa daquilo, foi-lhe dado um nome que ninguém tem, ninguém terá. E pegaram no nome dele, colocaram acima de todo nome. Acima de todo nome. A Bíblia diz que no qual todo joelho se dobra, toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Pode haver pessoas que dizem, não, ele não é Senhor. Mas está escrito, e a palavra é verdade, e todo homem seja mentiroso. Jesus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Os céus confirmam, a terra confirma, debaixo da terra a confirmação de quem ele é, até entre os demônios a confirmação de quem ele é, por causa da posição que ele permaneceu. Glória. Permaneça na posição de fé. Amém. Você tem que entender que servir, que adorar, que ter fé é você entregar a tua vida a Ele. Amém. Hoje nós queremos ainda fazer algumas coisas e fazer algumas coisitas para Deus. O que der, nós vamos fazer para Deus. Mas não, uma posição de fé é você deixar a tua vida ser organizada por Ele. Jesus disse, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus estava dizendo, eu vou ainda fazer meus negócios. Jesus estava dizendo, eu vou ainda resolver meus problemas. Eu vou ainda fazer isso. Não, ele disse, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça por causa da missão que Deus lhe tinha dado. Quem você veio buscar? Um Deus para resolver teus problemas ou um Deus para servir? Você escolhe. Pode ser que Ele não deixe de resolver os teus problemas, mas você precisa de mais do que resolução dos teus problemas. Você precisa de mais do que resolução dos teus problemas. Você precisa de um Deus que te identifica. Quando você se identifica com Deus, há situações que você não vai precisar falar. Há situações que você não vai precisar se manifestar. O próprio Deus se manifesta antes de você. O próprio Deus toma frente. João não conversou com o diabo, mas o diabo, quando chega na presença de Deus, Deus fala, você viu meu filho João? Você viu meu filho? Lá onde você foi passear na terra, viste alguém chamado? Uma terra completa, mas Deus só estava falando de um homem. Quando você se identifica, João se identificou com ele. Então Deus lhe apresenta a
Você viu meu filho Jó, homem justo, temente, que se afasta do mal. Deus começa a dar testemunho de quem se identifica com ele. Aleluia.